Há poucas sensações tão desagradáveis como sentir uma presença que não sabemos identificar. Colocamos tudo em dúvida e o medo apodera-se de nós. Normalmente, o que ouvimos ou sentimos tem uma explicação racional ou é fruto da nossa imaginação. Mas, se estamos em presença de um fenómeno poltergeist, então o ditado vale mais só que mal acompanhado faz mais sentido do que nunca. Não quero adormecer. Vá lá, meninos. Deitem-se lá. Já é tarde e amanhã temos que acordar cedo. O que foi, Francisco? Boa noite. A mãe gosta muito de vocês. Desde cedo se iniciaram barulhos como murros nas portas onde nós dormíamos, dos nossos quartos, as luzes a apagar e a acender, um arrojar de camas na nossa ausência, portanto, neste caso, quando estávamos no primeiro andar, em que nos germinava um medo impressionante, um mal-estar inexplicável, que inclusivamente me acompanha ainda hoje. Durante a noite Mas durante a noite, era em grande parte durante a noite, e digo durante a noite porque também chegou a correr às 7 da manhã, que era já de dia claro, ouviam-se ruídos muito fortes, como se alguém com um martelo ou com um maço desse uma enorme marretada numa porta, que eram portas de madeira maciça, as portas interiores. Era um estrondo enorme, que acordava toda a gente, que não era muito, era eu, o meu irmão e a minha mãe, que morávamos no resto do chão. E isto podia-se dar uma vez por noite, 2 vezes por noite, sem, contudo, houvesse uma regularidade neste evento. Esse caso é um caso típico, os casos de poltergeist significa que dentro daquela casa alguém tem mediunidade e efeitos físicos, possivelmente os próprios jovens. Aquilo a que os cientistas chamam o epicentro ou o agente, né, do fenómeno. Então, mediunidade e efeitos físicos é um tipo de mediunidade que algumas pessoas têm, que têm capacidade de doar certas energias, um certo ectoplasma, que os espíritos utilizam para provocar fenómenos audíveis, fenómenos de percussão, fenómenos luminosos e muitas vezes fenómenos também de poltergeist, marcas no corpo, pedras que são arremessadas sem que ninguém as tenha atirado, fenómenos de pirogenia, coisas que começam a arder espontaneamente. Então, paralelamente a esse tipo de fenómenos, pode haver audiência, ouvir vozes, fenómenos esporádicos de vidência, ver seres que mais ninguém vê. Era ali, era dentro de casa, e no andar de cima também não era, nem à volta, uma vez que trata-se de uma casa que não tem vizinhos imediatamente colados, de maneira que não sobravam dúvidas que era realmente dentro de casa. Isso aí não... E por outro lado, se fosse fora de casa, tínhamos um grande pastor alemão que ia ladrar se fosse alguém que andasse por ali. Não tínhamos dúvidas que era dentro de casa. O que acontecia com mais frequência eram murros na porta do nosso quarto. E quando eu digo murros com uma potência incrível, portanto, do género da porta, segundos depois ainda a abanar. Portanto, autênticas explosões, se assim quiser, dentro do nosso quarto, onde nós dormíamos. E isso ainda hoje tenho presente em qualquer momento da minha vida, eu basta só, nem é preciso me recordar, portanto, acompanha-me constantemente. Francisco. O que foi? Nada, dorme. Não consigo.
Rezem. Rezem. Para nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem A ofendido. minha mãe, quando eu me lembro, dizia para rezarmos, íamos acabar, apelava a que se rezasse, mas não tenho assim uma memória muito mais clara do que é que ela pudesse dizer. Agora, no seio de uma família muito tradicional e católica, era muito natural que ela atribuísse isso a forças diabólicas ou maléficas ou coisas do género. Aliás, a leitura que se fazia naquela altura era essa, ainda hoje, se eu falasse com a minha mãe a este propósito, era por aí que ela ia canalizar o discurso. Na altura, os meus avós davam-se com o antigo prior do Ramalhal, já falecido, que além de ser o prior do Ramalhal, ela era também exorcista e muito conhecido aqui na Zona Oeste. Esse dito prior deslocava-se com alguma incidência a Fátima, a convite dos meus falecidos avós, onde, numa das suas visitas, acabava por benzer a casa, o que felizmente nos originava cerca de 6 meses de silêncio. Após benzer as divisões da casa com água benta e, enfim, aquelas rezas em latim que mal me lembro, mas que tenho presente, o facto de o ver benzer as casas, divisão após divisão, ocasionava, na verdade, um período de cerca de 6 meses de vida normal. Portanto, não havia barulhos, não havia nada. Eu prosseguia as minhas brincadeiras típicas de um adolescente da minha idade e tudo continuava nos conformes. A ida lá à casa de membros do clero era também relativamente normal, ou porque íamos de visita aos avós, ou por isto ou por aquilo. E é muito possível, eu tenho uma vaga ideia que chegaram a ir lá padres benzer a casa, não? Aqueles rituais, enfim, que eu não estou assim muito por dentro, mas eu tenho ideia que sim, que chegaram a fazer isso. A partir dos 14 anos viemos aqui para São Bernardino, para uma casa que os meus avós aqui tinham, e nesta situação, portanto, era só a minha mãe e eu, que morávamos nessa dita casa, e aí os fenómenos prosseguiram com a mesma intensidade, só que com modus operandi completamente diferente. Neste caso não eram murros à porta, nem eram camas a arrojar, nem interruptores a apagar e acender, era uma pessoa a correr à volta do nosso corredor, a bater palmas, como se tratasse de aplaudir uma grande peça de ópera ou uma grande peça de um circo, durante horas e horas a fio, uma coisa horrível e cotidiano. Portanto, todas as noites ouvíamos este fenómeno, que só parava quando a minha mãe iniciava a reza do terço. Então, passado alguns minutos, extinguia-se e nós acabávamos por adormecer. Consegue exemplificar como é que eram essas palmas? Eram palmas altíssimas. Era isto, basicamente, acompanhado de passos, uma pessoa a correr, tal e qual como não existe exemplo melhor do que uma pessoa a correr e a bater palmas desenfreadamente durante horas a fio, de uma ponta do corredor ao outro, sem dizer mais nada, sem haver explicação, sem... Enfim... Eu recordo-me de referências, repetidas referências a situações em que a minha mãe, o meu irmão e uma tia minha se referiam a barulhos estranhos também, bater às portas, mas aí já não se referiam àqueles estrondos, era mais o bater à porta, arranhar e bater. Até, aliás, uma das coisas que me lembro bem é que eles se ouviam arranhar na porta. E barulhos no corredor. O pesadelo ficou. Há noites em que acordo bastante sobressaltado, não me pergunto como vou buscar coisas de noite e acordo precipitado e bastante reliado e pronto, depois de acordar tenho sempre o medo que o sonho volte, mas normalmente não volta e eu volto ao merecido repouso. Ali durante uns anos é evidente que se anda assim um bocadinho em sobressalto porque é qualquer coisa de assustador e que traumatiza, até pela extensão no tempo em que isto se dá. Isto não é uma coisa, não me estou a referir a um evento que se deu uma semana, estou-me a referir a coisas que duraram meses, não é? Eu até iria dizer muitos meses, mas pronto, ficamos com os meses.
eu perguntava-me sempre porquê eu, e não só eu, o meu irmão também presenciou da mesma forma, talvez não intenso, porque ele teve uns anos fora, mas ele também se assustou de igual modo. Portanto, eu perguntava-me se realmente era o poltergeist, porque eu e o meu irmão em simultâneo, quer dizer, há ali qualquer coisa que não faz grande sentido. E daí a minha afirmação em dizer que eu não acredito que seja só assim como a parapsicologia o esboça. Eu acho que deve haver algo mais por trás. Agora, claro, essa pergunta porquê eu, ainda hoje a faço, não é? Porquê eu? O meu irmão ficou muito mais traumatizado que eu, até porque era mais novo, não é? Temos 4 anos de diferença e, portanto, ele sofreu bastante com isso e, provavelmente, mais que eu, tendo, por certo, guardado na memória, enfim, mais profundamente essa situação. Marcou-me profundamente e é uma recordação que me irá acompanhar até a última morada, claro, sem dúvida nenhuma. O senhor doutor vai demorar muito a atender? Quando é que acha que vai ser a minha vez? É já a seguir. Não lhe disse? Pode entrar. O senhor doutor já atende. Não, já disse que não. A sala está vazia.